Eu tinha perdido esse link aí. Bem, podemos começar, então? Eu vou chamar a primeira apresentação. A primeira apresentação é do Marcos Aurélio Sidoruc Vidal, identificação de problemas e incremento da expansão para bares de rock frente à pandemia. Lembrando que a apresentação são 20 minutos, né, de tempo para apresentação. O Marcos está aí? Sim, estou. Você quer projetar, Marcos? A gravação Quero. já começou. Eu não estou habituado. 15 minutos de apresentação e 5 para a arguição. Certo. Eu trabalho muito na minha universidade com o Zoom, o Meet, é só eu clicar em Present Now, é isso? E vai subir a minha apresentação. Essa é a Desculpa, pergunta. Isso. Você... Tá. Eu vou deixar o meu no mudo, é porque as pessoas ficam solicitando, senão vai interferir na tua apresentação, tá? Mas assim que eu puder, eu abro o microfone se você perguntar. Tá. Clica no apresentar agora e você vai selecionar qual é a janelinha que você vai querer apresentar. Tá. Eu preciso ter o meu PowerPoint aberto já? Sim, Sim, ele está aberto e ele não está aparecendo em compartilhar tela, nem em uma janela. Vamos lá. A tab também não. Não. Marcos, é melhor você salvar em PDF. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho aqui no Meeting. Faço isso já. Não vai. Ok. Deixa eu ver se ele está aqui agora em PDF. Enquanto o Marcos se prepara para projetar o trabalho dele, alguém tem o número do trabalho ali para a gente colocar no formulário de avaliação? É o trabalho número 3, professora Jussara. Das apresentações, a tab, desculpa, nem PDF, ele não sobe, nem o Windows, nada. Vidal, embaixo ali, ó, tem o microfone, a câmera, Certo. uma mãozinha Certo. E uma telinha com uma flechinha. Certo. Nessa telinha... Ok. E aí aparece 3 coisas assim. Your entire screen, a window e a tab. Isso. Segundo, uma janela. Uma janela. Na janela está aparecendo a gente. Mas não apareceu outras janelinhas? Não, apareceu só a nossa janela. O meu trabalho não aparece. Mas ele já está aberto no teu computador. Abre o trabalho daí, Marcos. Se bem que não aparece nada para a gente aqui, né? Tá aberto em PDF, tem o PDF, tem o... Então, e se apresentar a tela inteira? Isso, tenta a tela inteira, então. Primeira opção. Vou fazer. Primeira opção de cima para baixo. Ok. Compartilhar toda a tela. Só diz cancelar, diz para compartilhar a tela que todos nós estamos aqui. Você tem que selecionar nesse quadro aí, você seleciona a tela inteira. Clica nessa janela, daí partilhar. Daí ele abre o botão para compartilhar. A window. O botão compartilhar, senhoras, não está acessível a fazer isso, ele está então, cinza. Você tem que clicar nessa tela que está aparecendo todo mundo. Ok. Daí ele fica acessível. Tá. Isso. Agora sim. Aí. E agora... Você abre sua apresentação aí. Em PowerPoint ele vai sair ou só em PDF? Desculpa a pergunta. Qualquer um. Qualquer um vai aparecer.
O teu acho que tá como uma guia ali? Está aparecendo? Não. Mas está aparecendo a sua tela. Agora você só tem que abrir o teu PDF. Clica na janela do seu PDF. Está aberto o meu PDF, está aberto... Você tá o com meu... 2 telas? 2 monitores? Não, eu estou com um monitor só do meu computador, professora. Vocês estão à minha direita e na tela está a tela... Não, stop presenting, não... Agora é só você colocar o PDF na tua tela. Meu PDF está na tela. Você está dividindo a tela? Não. Meu PDF está na tela. Agora, meu PowerPoint está na tela. Está inteiro na tela. Não. Poxa Bom, vida. posso falar o jeito que eu faço? Para a apresentação, esse stop para a apresentação. Vai do meu Ok. jeito, então. Vai lá, Vai. para apresentar. Apresentar. O primeiro lá em cima, a tela inteira. Ok. Clica nele. Cliquei. Agora vai aparecer uma tela aí no meio, né? De todo mundo. Aí você clica nessa tela de todo mundo. Já fiz isso e peço para compartilhar. Isso. Ok. Apareceu uma barra embaixo. Certo? Aí, agora, sim. Agora abre o seu trabalho. Agora Ok. vai dar certo. Aí, isso. Qualquer um dos dois, PowerPoint ou Isso. PDF. Prontinho, está aparecendo para nós. Opa, agora Peraí. não. Agora sim. Aí, Agora sim. agora Isso. sim. Olha, deu certo. Eu tinha feito isso, senhoras e senhores, mas tudo bem, em algum momento Acontece. acontece. Desculpe, não é desculpa estar familiarizado só com o Zoom e com o Teams e não com o Meet, né? Isso não é uma desculpa. Minha primeira falha do dia. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Meu nome é Marcos Aurélio Sidruc Vidal. Eu sou mestre na área de engenharia. Eu sou professor da Universidade Positivo, da Business School, que é a parte de ciências sociais aplicadas, que englobam os cursos de administração, ciências contábeis, comércio exterior, ciências econômicas e um CST de marketing, mais a pós-graduação com mestrado e doutorado. A convite, todo ano, eu faço questão, depois do convite da professora Alessandra, uma amiga de longa data, de trazer sempre uma apresentação aqui na CEMEP. Já foi ano passado, com um projeto que eu tinha e ainda tenho dentro da universidade, chamado Clínica, e agora chama-se Academy. Mas também me veio à cabeça participar desse ano com um projeto de extensão, que a universidade está muito focada agora em extensão, né? Dentro de projetos de inovação, projetos de empreendedorismo e outros tantos em outras áreas. E o meu projeto, que é esse que vocês estão vendo, foi um projeto desenvolvido no primeiro semestre desse ano, 2021, dentro da extensão e dentro da parte de projeto empreendedor. Eu, como sou muito apaixonado por rock, gosto muito de frequentar as casas que tocam bandas de rock e tenho muitos amigos, parei para pensar sobre os problemas e a expansão desse tipo de empreendimento na época da pandemia. Agora as coisas estão abrindo vagarosamente, né? Mas no primeiro semestre eu pensei nisso. E de que maneira eu poderia ajudar esses meus amigos, afinal de contas eu sou professor de tantas disciplinas dentro de uma universidade e tenho a verve empreendedora dentro da universidade, e eu pensei, poxa, como é que eu posso fazer isso, né? É uma coisa que é muito legal,
não só para bares de rock, eu acho que para o comércio em geral, que tinha com finalidade shows e aglomerações, né, eu diria, como é que eles teriam a possibilidade de identificar seus problemas, e a pandemia já estava identificando isso forçosamente em cima deles, e um incremento de expansão, que eles poderiam fazer para que eles não fechassem as portas e pudessem continuar, e assim que a pandemia acabasse, ou desse uma brecha, como acontece agora, eles pudessem retornar às suas atividades. Então, eu pensei nisso, tendo, né, como havia falado, sendo um projeto de extensão universitária, dentro da gama do projeto empreendedor, sabendo que a universidade e a comunidade devem caminhar juntas. Eu penso, apesar, muita gente fala isso, né, apesar de eu estar numa universidade particular, eu acho que o papel da universidade pública, particular, qualquer que seja, é produzir algo para a comunidade. Bons profissionais, bons trabalhos, bons projetos, auxiliar, ajudar, criar, inovar. E para isso, a gente precisava de resultados práticos. Eu precisava desenvolver isso veio de mim mesmo. Eu precisava desenvolver, aquilo me incomodou. Ah, professor, te incomodou porque você não podia sair e escutar o seu rock e encontrar a sua turma? Também. A gente ficou muito preso, evidente, e a gente precisava desses resultados práticos. A primeira ideia, a primeira ideia foi utilizar o que dentro da administração a gente chama, e dentro do marketing a gente chama de design thinking, né? Que são mapas mentais, são a parte de desenho para você entender como é que está acontecendo e o que você pode sugerir para empreendimentos. E dentre eles existe um desenvolvido por um suíço chamado Alexander Osterwalder, que foi a tese de doutorado dele, chamado o Canvas. Eu já quero de antemão pedir para que você não confunda com o Canva, que é um modelo de apresentação, assim como o PowerPoint, assim como vários outros que você tem, o Prezi e essas coisas. O Business Model Canvas é diferente. Ele é muito simples, desenvolvido pelo Alexander, muito simples, muito fácil e muito produtivo, e ele nos traz excelentes resultados. Business Model é um modelo de negócios, o nome já está dizendo, traduzindo aqui. Por que ele é chamado de Canvas? Porque ele forma uma tela, como se fosse uma tela, um quadro, uma tela de pintura mesmo, certo? Que é o significado de Canvas, né? Ele foi desenvolvido na tese de doutorado por esse cidadão suíço, Alexander Osterwalder. Ele incentiva 3 coisas que são muito importantes na área de administração: inovação, a prototipação e a cocriação. Então, você fazer protótipos, você ter criação conjunta e você inovar. E ele vem de um conjunto muito grande chamado Design Thinking, né? Que é você pensar e trabalhar com isso através de quadros, através de mapas, através de desenhos, através do design em si. Ok? O que vocês estão vendo agora é a simplicidade de um modelo, de um business model, Canvas, desenvolvido pelo Osterwalder. Ele criou 9 blocos, e ele preenche os blocos de uma maneira para que você possa mostrar todas as fraquezas, o poder que você tem dentro do empreendimento, organizar e poder inovar e poder co-criar. O Canvas tem essa ideia de você... Opa, me perdoe, só deixa eu pegar uma caneta aqui. Aqui. Ele tem uma ideia de começar sempre nesse lado aqui, na segmentação de clientes, saber qual é o seu segmento de cliente, e esse é o nosso primeiro bloco, para, na sequência, você mostrar uma proposta de valor para o seu cliente. E aí,
temos relacionamento com clientes, temos canais, terminamos com fonte de receita, que é a parte toda de administração, e depois toda a parte com recursos principais, atividades chaves, parcerias e a estrutura de custos, sendo uma parte extremamente mais técnica e financeira. A sequência do Canvas é essa, como eu havia falado, segmentação de clientes, e ele tem, evidentemente, os seus desenhos, seus designs aqui, os clientes, a sua proposta de valor, seu presentinho, seu caminhãozinho, que são os canais, seu relacionamento com os clientes, esse coraçãozinho, a moedinha aqui, o saquinho do Tio Patinhas aqui, as fontes de receita, a fábrica, a pá, o link da corrente. Então, tudo isso, essa é a sequência que nós fizemos, né? Não fui eu que inventei, evidente, foi Alexander Osterwald, mas que nós desenvolvemos para os empreendedores parceiros. Eram eles, os nossos empreendedores, né? Sofreram com a pandemia, eram o Armazém Garagem, aqui em Curitiba, que fica na BR, saída para Ponta Grossa, e o Old Jack Bar, que é um outro bar que fica no bairro Novo Mundo. Então, a primeira pergunta era, como fazer? Você está vendo aí o desenho em que as pessoas, cada um de uma área, e essa é a ideia, cada um de uma área poder desenvolver o que está na mesa ali, que é o design do Business Model Canvas. Eu tenho 3 exemplos aqui, né, de como eles desenvolveram isso, a segmentação de clientes. Então, aqui, ó, eles criaram, isso você baixa de graça na internet, você coloca bonitinho ali, e você vai colocando esses itens, você pode fazer assim, ou pode fazer por itens, como está nessa segunda aqui. Então, um exemplo de como isso foi feito, que é, primeiro, a identificação de problemas, foi o nosso primeiro passo, como a gente identificou problemas, por que eles estavam fechados, pandemia, óbvio, como eles podiam incrementar e expandir o negócio deles. Então, muitos desses bares tinham um restaurante, hamburguerias, cervejas, lojas, e eles passaram a trabalhar com delivery, não podendo. Teve bares em que um deles teve, o Armazém Garagem, teve uma live dentro do bar, sem ninguém, ele transmitiu uma live no YouTube. E o Armazém Garagem também, como ele tem um estacionamento muito grande, eles fizeram um take it away, para quem não sabe é o stop and go, parar, pegar e sair, né? Um take it away de costela fogo de chão. Achei isso bem interessante. Eles entravam, eles pagavam antecipadamente, eles entravam, pegavam a sua comida, a sua carne, com os acompanhamentos e saíam. Não saíam do carro, as pessoas serviam. É o modelo take it away. Aqui o modelo do Old Jack, que eles ofereciam uma proposta de experiência, todos falaram para nós, todos os bares falaram para nós que a ideia era a experiência, não é você chegar só no lugar, e sim você ter a experiência de estar no lugar, né? Então eles procuravam atender as pessoas que estavam pedindo isso nos deliveries, da mesma maneira ou até melhor do que as pessoas que antigamente iriam para os locais. O projeto de extensão universitária é para atingir esses empreendedores. Nós tivemos vários outros, né? Feira do Largo da Ordem, artesãos e tudo isso, e eu foquei nessa atividade, em que, vamos mostrar o segundo aqui, em que um público que sempre gostou disso não pôde sair, não pôde chegar. Então, a gente viu canais, segmentos de clientes, atividades chaves, de que maneira eles faziam isso, de que fonte de receita eles tinham. E hoje eu vejo muitos dos pequenos e até médios empreendedores, como esses que nós atendemos, que eles trabalham com o Business Model Canvas. Muitos hoje estão fazendo essa proposta para isso. Inclusive, eu conheço até profissionais, youtubers, profissionais que trabalham na internet, primeiramente, eles fazem todo esse design através
do Business Model Canvas, que é uma das novidades que a gente tem nos últimos tempos em relação a Design Thinking. Eu passei foi aprovado num sistema de doutorado agora dentro da Universidade Positivo, e que eu trabalharei com modelagem. Eu sou professor, por isso conheço o professor Alessandro, eu sou professor de matemática e de estatística também, então nós vamos trabalhar, a ideia agora é trabalhar com a modelagem matemática e o business model, fazendo a modelagem matemática para os pequenos empreendedores e para startups. Então, esse é o objetivo que a gente tem. No início, nesse semestre, eu tive alguns horários mais cheios, mas no próximo semestre, no início de 2022, junto com o doutorado, será mais um projeto de extensão agora, utilizando o Canvas para as startups que a gente conhece, Vale do Pinhão e as outras que estão aparecendo aqui. Tivemos interesse até por startups do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Marcos, eu vou pedir para você concluir, para a gente poder liberar. Ok. A conclusão é que os bares parceiros com esse projeto de extensão, tiveram resultados satisfatórios, eles realmente conseguiram se manter, esses 2 bares estão abertos hoje, eles conseguiram se manter, a gente conseguiu trazer para eles sugestões para isso, tanto é que o Armazém Garagem, ele mudou o cardápio dele, ele mudou o sistema de entrega e ofereceu alguns serviços alternativos, como essas lives e essa costela, e Old Jack adaptou o cardápio com algumas promoções e criou algumas maneiras de fidelizar os clientes, eles pedindo e eles chegando com essa fidelização para que eles não pudessem desistir, certo? Esses são, então, deixa eu só descartar isso aqui, esses, então, são as ideias que a gente identificou problemas e tentou, e com resultados satisfatórios, fazer esse incremento de expansão para os bares. Acho que eu devo parar a minha apresentação aqui. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar no CEMEP, do IF, agradeço a professora Alessandra, que sempre, educadamente, me convida, e eu sempre aceito, e assim que me convidarem, eu sempre aceitarei. O ano passado, com alunos, hoje, esse ano, eu, sozinho num projeto com um profissional, mas tenho mais projetos dentro da universidade, esses projetos, com certeza, virão aqui para os CEMEPs que terão. Eu agradeço a todos e fico à disposição de perguntas. Ok, obrigada, Marcos. Professora Aline, professora Jussara, tem alguma pergunta em cima do trabalho do Marcos? Olá, posso começar? Por favor. Não é bem uma pergunta, né? Mas é uma análise feliz, né? Com sorriso no rosto, porque a minha área temática é o lazer, né? Eu estudo lazer, né, a partir da cidade, da apropriação dos espaços, né, de antropologia, de sociologia, pensando, né, e a gente vê, né, uma área essencialmente técnica, né, começar a se voltar e olhar para essa outra área, né, essencialmente humana que a gente diz, essas, né, é muito feliz, assim. Então, primeiro já dizer que isso me traz, assim, um quentinho no coração, né, uma alegria. Segundo, dizer que a importância desse trabalho nesse momento, né? A gente está falando em semanas, a questão do trabalho foi praticamente resolvida, né? Vamos mudar a escala, vamos botar em trabalho remoto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas e o lazer? Né? Passou-se aí 1 ano e meio, e aí que estava, né, assim, tendo soluções acessíveis, né, a diferentes grupos. Então, pensar que essa parte técnica consegue contribuir nisso, né, a gente alimentar uma área, né, uma área alimentando a outra. Então, eu acho que isso, pensando no nosso mestrado que a gente tem em Ciência, Tecnologia e Sociedade, né, isso mostra como é possível, é atual e é necessário tais discussões, né. Então, esse ponto.
E aí o que eu coloquei assim como vocês vão estar, né, junto com seus alunos, propondo novas maneiras de fazer, né? Porque existe ali, né, o protótipo, né, tinha o esquema, né, teórico, estava lá pronto, mas o que é o avanço, né? É quando um professor torna esses elementos acessíveis, seja para o empreendedor, seja para o aluno, e isso consegue, né, chegar na sociedade. Então, assim, é muito mais para agradecer e por compartilhar, né, esse projeto de extensão, porque a gente precisa publicizar esses exemplos, né, de mostrar, olha, a instituição privada, ela também está contribuindo com o empreendedor, com a comunidade local, com o desenvolvimento, né, e você ajudar empresas não quer dizer que isso não tem esse vínculo com o cotidiano. Por quê? Porque as pessoas lá no fim, que conseguiram ter acesso à costela, que conseguiram, de repente, ter um respiro, né, naquela estratégia, foram as diretamente beneficiadas. Então, é só dizer assim, realmente a minha alegria é me colocar à disposição, né, no futuro próximo, se em algum momento julgar necessário, né, para tecer algumas relações, sejam com os alunos, né, ou com os trabalhos, né, de extensão, que eu acho que realmente é uma área que a gente precisa, né, trazer e fomentar. Então, muito obrigada, né, pela tua explanação. Obrigado, professora. Só um detalhe, a senhora falou em humanização, né? Primeiro, a cocriação dentro do Canvas foi interessante porque não eram só alunos de administração. As pessoas tinham eu brincava assim, tinha um showroom de projetos de extensão na primeira semana do semestre e os alunos escolhem. Tem os horários, eles escolhem. E, por incrível que pareça, muitos alunos dentro da universidade tem um CST, um curso tecnológico de pilotagem de aviões e aeronaves. E eles estavam nesse nosso projeto e tinha muitas meninas de medicina veterinária. Isso despertou tanto para elas que elas eram formandas e elas fizeram uma clínica PET móvel com isso. Inclusive, junto com uma ONG aqui de Curitiba, que resgatava animais de rua, assim, elas partilharam isso. E outra coisa bem interessante foi que nenhum dos dois donos, nem o Jonathan, nem o Alan, eles demitiram funcionários. Eles baixaram a sua receita justamente para não demitir nenhum funcionário que eles tinham, a não ser que alguém tivesse pedido. Eu acho que no bar do Jonathan, uma pessoa pediu para sair, que arranjou um emprego que pagaria melhor, talvez. Se eu não me engano, foi isso. Mas nenhuma demissão houve. Ele baixou as compras dele, ele gastou um pouco menos de luz, de coisas, porque ele não estava abrindo o empreendimento, mas ele humanizou muito, e isso foi muito bacana, porque nos deixa, evidentemente, não gerando um desemprego que assola o país, mas que continuou com essas mesmas pessoas. Eu cheguei a ir nesses bares depois de reabertos e a gente teve muitos agradecimentos, assim, foi muito legal, foi muito, muito bacana mesmo estar nesses lugares e fazer esse trabalho. E extensão, eu acho que extensão hoje, nas universidades públicas privadas, não interessa, eu falo universidade ponto, a extensão é um alicerce que não deve ser rachado e nem caído, e nem quebrado. Pelo contrário, ele deve ser cimentado a cada vez mais para ele ter força, para que a comunidade, como eu mostrei no slide ali, universidade e comunidade, eles devem andar no mesmo passo. Muito obrigado, professora. Professor Marcos, você acabou respondendo exatamente o que eu ia te perguntar, que era a questão da manutenção dos contratos de trabalho dos funcionários, né? Então, que bom, você já respondeu. Então, me resta parabenizar pelo projeto e destacar aquilo que a professora Aline já destacou, que é a função social, né, desse projeto, porque não só na perspectiva do empreendedor, que viabilizou a manutenção das atividades, mas também porque proporciona, né, a continuidade de um local com ambiente agradável, até para ajudar na saúde mental das pessoas, num momento tão
delicado que a gente vem passando, né, com tantas situações de luto e etc., tudo que essa pandemia vem causando, né, então eu achei muito interessante, realmente, então por isso, já até devido ao adiantado da hora, também não vou me alongar, mas achei muito interessante essa questão da interdisciplinaridade, né, você, professor de matemática, envolvido lá nessas questões aí que envolve sociologia, etc, etc, etc. Então, parabéns e muito obrigada. Muito obrigado, professora. Parabéns, Marcos. Muito Gostaria de obrigado. perguntar se mais alguém tem alguma pergunta referente ao trabalho do Marcos. Eu quero só agradecer, né? Para mim, ele é o Vidal, né? Então, agradecer mais uma vez, Vidal, por mais esse ano estar participando junto do evento e apresentando o trabalho. O Vidal é meu padrinho de casamento, então a parceria é longa, né? E como disse a Aline ali, a gente ainda vai enfrentar muito lazer junto ainda, né, Vidal? Eu espero que sim, eu espero que sim. Que assim seja. Espero que sim. Muito lazer, mas muito trabalho também, que isso engrandece dentro da universidade, o trabalho que a Alessandra faz, que a gente sempre conversa, a gente sempre está trocando figurinha aí, a gente dá a mesma disciplina e a gente vai por outras áreas também, né? E a gente fica muito feliz com isso, né? Fico muito feliz e assim, o IF, em nome da Alessandra, em nome de todos vocês, professores, me convidou, estarei aqui, farei o possível. Eu acabei de dar uma aula 3h15, corri aqui para as 4, aqui para casa, para poder participar, e já tenho uma aula às 5 que eu tenho que sair correndo para fazer, mas para mim é um bem-estar, é uma coisa muito fascinante, muito bacana sempre a participar aqui do CEMEP. Muito obrigado ao Instituto Federal, muito obrigado, Alessandra, muito obrigado, professoras. Estarei aqui, é só me chamar, chamou que eu venho. Que bom, Marcos, muito obrigada, viu, pela apresentação. Obrigado. Vou chamar o próximo trabalho, então, que é o Núcleo de Direitos Humanos Marielle Franco, em Defesa da Comunidade, da Débora Regina Dias, Elisiane Costa Cordeiro, Cirleide Santana de Oliveira, Valéria Borges Ribeiro. Quem que vai apresentar, Valéria? Oi, deixa eu ver aqui. Eu vou começar, e aí eu acho que a Cirleide também está aí, né? Aí depois ela vai falar uma parte, e a Marraciá também. Tá, então nós temos 15 minutos daí de apresentação e 5 de arguição, ok? Tá, deixa só eu compartilhar aqui, só um minutinho. Ok. Professora Valéria, conseguiu? Eu vou entrar aqui com outra tela, tá? Senão ele não vai abrir, só um pouquinho. Se tiver alguma dificuldade, a gente pode até inverter a ordem da apresentação, se vocês tiverem com alguma dificuldade para organizar a apresentação, só me avisar, tá? Tá, deixa eu ver se eu entro e eu já consigo compartilhar. Ok. Pode falar, né, Letícia? Oi, pessoal, só quero me colocar à disposição, se eles tiverem dificuldade, eu acho que a próxima sou eu. Então, eu tô aqui, tô atenta, tá bom? Tudo Qualquer bem. coisa me chame. Querem fazer primeiro, então? Porque ele está salvando aqui, meio travou, mas eu tô... Se quiser inverter por nós, pode ser, Ana Letícia. Tudo bem. Eu vou chamar o trabalho da Ana Letícia, então, combinado? Tá, obrigada. O trabalho da Ana Letícia é o direito à participação dos pescadores tradicionais artesanais em protocolos autônomos da sociobiodiversidade. Então, Ana Letícia, 15 minutos para apresentar e 5 de arguição, tá bom? Tá bom.
Bom, boa tarde a todos. Eu ia apresentar com um PowerPoint, mas também acho que diante da confusão dos PowerPoints, vou abandonar o PowerPoint, porque eu também vou ter dificuldade, não costumo usar o Meet. Então, meu nome é Ana Letícia Maciel de Vasconcelos, eu sou parnanguara, sou advogada e atualmente eu estou mestranda em Direito na PUC Paraná, sob a orientação do professor Carlos Marés, e eu faço parte hoje do Observatório de Protocolos Autônomos, do qual eu sou bolsista pela Fundação Ford, e o meu objeto de pesquisa no mestrado é Jusdiversidade, protocolos autônomos, né? Mas nesse trabalho eu proponho uma reflexão específica sobre um sujeito dos protocolos autônomos da sociobiodiversidade, né? Então, quando eu falo em protocolos autônomos, o que acontece? Existe um direito de consulta prévia, livre e informada. E esse direito, ele é um direito internacional que vem de convenções internacionais que foram ratificadas no Brasil, principalmente a Convenção 69 da OIT. E a gente encontrou uma dificuldade, o Estado brasileiro passou a alegar que não conseguia cumprir esse direito de consulta prévia, livre, informada e de boa-fé. E os povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais do Brasil, começaram a propor protocolos comunitários de consulta. Então, o que é esse? Esse é um documento que a comunidade produz, dizendo como ela vai fazer para ser consultada. Tá? Então, isso é um protocolo autônomo. E aí o Estado não pode dizer que não sabe como fazer, porque a comunidade tem um protocolo de consulta e ele deve ser respeitado segundo as especificidades culturais daquela comunidade. Então, não é um processo rápido, necessariamente, né? Cada comunidade se organiza de uma forma e existe uma forma de consultar segundo aquela cultura dentro daquele espaço. No litoral do Paraná tem sido muito discutido nas comunidades a consulta, o direito à consulta. E nós tivemos aqui até alguns protocolos de consulta que saíram nos últimos tempos. E o meu objetivo como parnanguara é trazer mais uma questão para esses povos. Quer dizer que eles também são sujeitos do direito à sociobiodiversidade dentro desses territórios que eles estão. Então, eu coloquei um enfoque mais específico sobre os pescadores. Então, eu vou fazer a construção. Daí, por que os pescadores tradicionais são sujeitos desse direito? E vou explicar o que é o direito à sociobiodiversidade, porque é uma lei extremamente complexa, com alguns problemas, mas é uma lei que está em disputa. Então, se ela está em disputa, se existem possibilidades, né, desses protocolos de consulta e desses protocolos específicos da sociobiodiversidade auxiliarem essas comunidades na proteção dos seus territórios e na percepção, né, dos conhecimentos tradicionais que são relacionados, essa foi a ideia desse artigo em específico. Então, eu vou dar uma olhadinha no meu slide aqui. Então, foi essa a ideia, né? Eu quero demonstrar que os pescadores artesanais da região do litoral, eles podem e devem se apropriar da ferramenta dos protocolos da Lei 13.123, que é uma lei que vem da Convenção da Diversidade Biológica. E lá também tem um protocolo específico para a proteção disso. E dizer que esses povos também são sujeitos. Como a lei é muito complexa, os sujeitos não têm feito os debates sobre a proteção do conhecimento tradicional. Então, a nossa tentativa é essa, é dizer que sim, eles são sujeitos, eles podem pensar dessa perspectiva também, e a consulta também envolve sociobiodiversidade. Acho que é isso. Eu trouxe daí as minhas referências bibliográficas no slide. Posso até colocar o slide, tentar colocar enquanto vocês vão fazendo os comentários. Se quiser tentar, pode ficar à vontade, viu, Ana Letícia? Mas se você concluiu, não tem problema. Eu já concluí. Só no meu... Eu sou orientanda do Marés. O Observatório de Pesquisa, ele é fruto de uma pesquisa da professora Liana Min, que está na Universidade Federal do Grande Dourados. E no meu subprojeto, os professores são
é a professora Anne, que está hoje na Universidade Federal de Goiás, e o professor Joaquim Shiraishi. Então, é esse que está na Universidade Federal do Pará, é esse povo que a gente traz. É isso aí. Ok, Ana, muito obrigada pela apresentação. Professora Aline e professora Jussara, se quiserem fazer comentários, por favor. Quer começar, Jussara, ou posso? Pode ser você aí, Aline, vai lá. Então, primeira coisa, que eu não sei, né, há quanto tempo você está no mestrado, mas quando eu vejo um aluno falando de professores de diferentes localidades assim, né, é uma alegria e é uma coisa que se popularizou graças à pandemia, né? Então, também não foi só, né, é o que a gente diz, alguns elementos, né, científicos foram fomentados pelas mudanças tecnológicas, nem mudanças, pela apropriação, né, dessas tecnologias que estavam à disposição, né? Então, eu vejo agora, que estou fazendo pós-doutorado, e estou dando aula para os alunos da UFMG, e daí estou orientando não sei quem do Pará, e estava não sei quem. E, assim, é uma coisa que era inconcebível há 10 anos, né? Totalmente impensável, né? Então, o que me preocupa é que eu acho que o fim dos sanduíches, dessas outras estratégias, né, que muitos, né, pesquisadores conseguiam se apropriar de outras culturas, vão diminuir também, né, por ver esse recurso. Mas esse é uma análise do geral. E, assim, em questão de pergunta mesmo, o que me chamou a atenção foi quais as estratégias, eu não sei se vocês já chegaram nesse momento, mas quais as estratégias, né, que são citadas dentro desses protocolos, né, e desses estudos que você vem fazendo, de aproximação com esse público, né? Porque, de novo, eu falo, como eu sou do lazer, né, e eu percebo que é no lazer que muito, né, do exercício político, né, e do exercício da cidadania acontece. Porque muitas vezes nós somos consumidos no momento de trabalho, né? Então, é sobre o trabalho deles, porque é sobre, né, a ocupação que é, né, a pesca, né, ali a forma de renda. Mas o tempo em que eles vão estar se organizando enquanto grupo, né, e tentando trazer elementos para vocês, vai ser num tempo, né, que eles vão estar num tempo de escolha, num tempo de lazer. Então, quais as estratégias? Era isso que eu queria saber. Só assim, se vocês já têm isso em mente, se isso, né, tem lá uma pulguinha, então é essa a ideia, tá bom? E parabéns, né, foi bem objetiva, mas deu para realmente ter uma ideia do todo que você está trabalhando. Eu respondo já, Flávia, como é que é a dinâmica? Não respondo, posso te responder, professora? Então, sim, tá bom. Professora Ali, realmente, né, o nosso grupo de pesquisa sempre foi um grupo muito espalhado, porque o professor Carlos Guimarães trabalha com direito territorial há muitos anos, então a gente já tem muitos pesquisadores, e eu venho desde o PIBIC com eles. Então, eu estou há 5 anos trabalhando. Quando eu fiz até a seleção de vocês do IF, entrei, mas daí consegui a bolsa deles, porque é um mestrado muito caro, não tinha como fazer sem bolsa. Então, consegui a bolsa lá, então falei, vou continuar. Com relação a hoje, a gente tem, eu coloquei no chat o link do Observatório de Protocolos. Lá a gente tem um mapa dos protocolos que foram nos disponibilizados até agora. No Brasil, hoje, nós já temos 61 protocolos autônomos de consulta. Esses protocolos autônomos de consulta, eles envolvem principalmente a Convenção 69 da OIT, eles nascem da Convenção 69 da OIT, principalmente, né? E eles vão trazer aspectos vão trazer aspectos culturais e de organização mesmo. Então, por exemplo, das comunidades tradicionais, é muito comum elas falarem das coisas que tem descrito, né, de como eles se organizam, eles falarem do time de futebol, eles descrevem o time de futebol, ó, nós somos fulano de tal, nós temos um time de futebol assim, aqui se faz isso, a música tradicional desse espaço é isso. Os protocolos em si de consultas são muito interessantes, muito, porque é uma forma, é o que a gente fala de jusdiversidade, não é pluralismo jurídico, é o povo organizado, falando quais são as regras dele, quem são eles e onde eles estão. Então é muito interessante. Essa é uma estratégia que tem sido mais popularizada por causa dessa dificuldade, né, no licenciamento ambiental de fazer uma consulta segundo essas premissas. Aqui no litoral tem já, eu acho que
acho que 2 protocolos, um saiu agora há pouco, na Ilha do Mel, acho que foi ontem, a gente nem colocou no observatório. Mas a gente ainda sente uma fragilidade do direito, do direito monista de recepcionar toda essa diversidade, mas ainda assim eu acho que é uma ferramenta muito importante para assegurar o direito, e quando ocorrem violações, de dizer, olha, teve uma violação, mas não pode dizer que a gente não tinha. Se a gente entregou como é que era para fazer, entendeu? Então, nesse sentido, as comunidades também têm adotado bastante. E foi um curto espaço de tempo. A Liana começou a pesquisar direito à consulta, acho que terminou o doutorado em 2017, tinham 2 protocolos, e agora tem 61 no Brasil. Tem alguns fóruns que alguns parceiros nossos me mandam, mas lá tem um mapa bem legal, bem bonitinho, assim, né, de todos os espaços. Eu acho que os pescadores tradicionais da região, com o problema da palangana, da pedra, o debate foi importante da consulta, o debate por si só é importante, mas eu ainda não percebo, eu acho que eles ainda não fizeram o link para a sociobiodiversidade, para o aspecto cultural, e eu acho que é esse link que a gente vai tentar nesse. Então, eles sabem que eles são sujeitos de consulta, mas eles não sabem que a consulta pode ser tão abrangente. Acho que era essa a ideia. E nesse aspecto, trazer questões da cultura também, né? Acho que é isso. Não sei se consegui responder, professor. Conseguiu. Provavelmente vão ser etapas mais para frente que vocês vão começar a ver, né, o formato desses registros, como é que isso acontece, como que eles se reúnem, né? Porque eu confesso que eu sou uma apaixonada por esse cotidiano, assim. Não, professora, esses protocolos específicos de consulta, esses 61, eles já se organizaram, eles estão prontos. É só se você for lá. Então, e tem nesse registro, tem a forma com que eles foram se organizando? Sim, eles descrevem, é bem legal. E a forma com que eles que eles vão se organizando, porque eles têm que descrever como que o Estado vai fazer. Então, aqui são 5 reuniões, a primeira reunião você vai falar, depois você vai para casa, depois você volta. É bem interessante o processo de organização, e cada protocolo é de um jeito bem diferente, assim, dá para ficar, é um universo, é bem legal. Então, eu convido a todos a entrar, né, no observatório, olhar o nosso trabalho que está sendo realizado aí nesses últimos 2 anos, e se vocês quiserem se apropriar do banco para fazer pesquisa, né, é muito importante. Quiserem fazer parte das reuniões, a gente está aberto. É isso. Obrigada, Ana Letícia. Professora Jussara, você tem alguma pergunta para Ana Letícia? Ana Letícia, eu queria te parabenizar, a tua apresentação foi bastante concisa, né, mas também foi bem direta, objetiva, consegui compreender todo o espírito, né, do teu projeto, e eu achei extremamente importante. E você usou um termo agora na tua fala com a professora, ao responder a professora Aline, da fragilidade do direito. Então, eu queria te dar um especial parabéns por perceber esse teu entusiasmo ao falar desse projeto. Por quê? Porque, para quem é da área do direito, nós vivemos hoje uma insegurança jurídica como nunca vista antes. Eu ergo as mãos para os céus, eu agradeço a Deus que eu não sou professora de direito constitucional. De verdade, porque eu não queria estar na pele de um professor de direito constitucional nos tempos que vivemos hoje. E se me permitem, aí me dão vamos chamar de licença poética, eu diria que para além de uma insegurança jurídica, nós vivemos uma ignorância jurídica, né? Em que não basta desconhecer o direito, as leis que existem, ainda há uma deturpação do que é previsto nas interpretações de acordo com, enfim, não vamos adentrar nessa seara, né? Mas é por isso que eu fiquei, assim, encantada de ver esse teu encantamento, esse teu entusiasmo, porque eu estou fazendo um doutorado em Direito e eu perdi todo o entusiasmo, sabe? Então, acho que a gente tem que conversar um pouquinho para ver se você me anima um pouquinho, sabe? Mas, enfim, dito isso, eu queria só saber de você rapidamente, devido já ao adiantado da hora, além, né, de te parabenizar mais uma vez, não só pelo projeto, mas sobretudo pelo teu entusiasmo, que eu fiquei encantada.
eu gostaria de saber do engajamento, né? Como está o engajamento da comunidade, como que você percebe a recepção, né, da comunidade local com esse projeto, com essas tratativas. E daí, mais uma vez, parabéns, aí eu já encerro a minha fala, tá? Bom, é um momento muito difícil. Eu acho que hoje a gente sabe mais do que nunca que as leis postas, elas estão sempre em disputa, né? Não adianta só a gente ter uma Constituição que assegure. Acho que os povos indígenas são uma representação muito simbólica do que é resistir nesse país, né? Então, trabalhar com eles dentro dessa perspectiva é bem interessante, né? E não adianta só estar, né? A gente está discutindo o marco temporal dos povos indígenas, uma coisa grotesca, assim, você fica, mas porra, eles não leram, não, a perspectiva não sabem o que está escrito, né? Então, mas são disputas, a gente está num momento político ruim, acho que essa sensação que você tem, todo mundo tem, mas acho que trabalhar com as comunidades dentro dessa perspectiva de diversidade dá um ânimo, né? Porque eles resistem há muitos anos e continuam resistindo mesmo. Né? A gente tem os caiçara aí apanhando desse porto, né? Que muda completamente a relação, o espaço e a perspectiva de pesca. Eles estão se reinventando aí há quantos anos, né, para conseguir permanecer resistindo aos parques, né, os parques sem humanos, né, a natureza pura, essa coisa que não existe na América Latina. Então, todas essas deformações do direito, mas ainda assim, eu acho que a minha proposta, a minha escolha foi ir para entender o movimento social e o que é esse processo de resistência que tem na América Latina contínuo, né? Então, nós existimos para além dessa coisa horrorosa da colonialidade, das nossas propostas de lei, né, e que agora ficam muito evidentes, assim, né, essa busca por acabar com a natureza, né, e um povo cafona, que não pode ver uma flor nascendo, já quer colocar asfalto, é um horror, assim, é uma disputa muito maluca. Com relação à organização daqui, eu prefiro não falar, eu acho que quando você trata dos espaços individuais, também são espaços de disputas, comunidades também se organizam de várias formas. Eu tenho achado que tem surgido sujeitos muito interessantes, acho o Mopiário muito interessante, acho a organização na Ilha do Mel, né, com relação a esses outros empreendimentos. Achei que a discussão da Pedra da Palangana por si só foi muito boa, com relação ao direito de consulta, porque eles não sabiam exatamente o que era o direito de consulta, e aí trazer isso para debate é extremamente válido. Então, eu acho que tem muitas coisas que estão acontecendo interessantes, e acho que a gente também tem muito para aprender com o pessoal do Vale do Ribeira aqui, que são o pessoal do nosso lado, que tem trocado bastante figurinha com o povo. E vamos ver, eu acho que são sujeitos e lideranças diferentes, né? A gente está no processo de renovação. Eu estou cheia de esperança, professora. O mundo está caindo, eu estou tendo filho, estou cheia de esperança. Vamos ver o que vai dar. É isso. Mas eu acho interessante até a liderança da Cutinga, né? A Juquerechu, acho que uma postura bem interessante, uma mulher indígena nova e também bem vinculada aos movimentos nacionais indígenas. Acho que tudo isso vai fomentar um bom debate aí nos próximos anos. Vamos ver o que vai dar. Isso mesmo. Muito obrigada, Ana Letícia, pela sua apresentação, viu? Parabéns. Vamos dar continuidade, então. Então tá bom, Flávia. Obrigada a vocês. Quero agradecer. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui em Paranaguá, que eu mandei para vocês porque eu sou daqui, então é uma coisa importante. Às vezes eu falo tanto de pessoal longe, trabalho com comunidades longe, né? E não tinha escrito nada ainda para o pessoal daqui. Então esse trabalho para mim é bem simbólico. Muito obrigada. A gente propôs uma oficina amanhã. Se inscrevam. 14h. É isso aí. Perfeito, muito obrigada. Realmente é importante a gente escrever sobre a nossa realidade local, né, aqui do litoral. Bem, chamando o próximo trabalho, então, professora Valéria, tudo certo aí?
Oi, agora sim. Então tá. O próximo Tudo bem com trabalho é o vocês? núcleo... Boa tarde. Tá, o próximo trabalho é o Núcleo de Direitos Humanos Marielle Franco em defesa da comunidade. Está com você, então, Valéria, 15 minutos de apresentação. Ok. Vou compartilhar aqui. Está dizendo que não é possível compartilhar minha tela. Você tem que liberar alguma coisa? A princípio, não, Valéria. Tá tudo ok aqui. Vou pôr de novo, então. Eita. Oxi. Peraí. Vou abrir de novo aqui. Acho que é minha internet. Eu não entendo. Valéria, seu arquivo está em PDF ou está em PowerPoint? Ele está em PDF, mas ele está... Não sei se está pesado. Ele está aberto aqui, só que aqui a hora que eu clico, ó, acho que eu estou com o mesmo problema do Marcos, né, do começo. Posso falar? Não tá Por indo. favor, Gil, se quiser. Olha, do jeito que eu faço... Aí, deu certo, está apresentando. Está apresentando? Tá, Está aparecendo agora? Vamos ver. não ainda. Ainda não. Você colocou o arquivo, Valéria? Eu abri o arquivo. Não, mas acho que tá só com a sua foto. Eu acho que você vai ter que encerrar e tentar de novo. É, eu posso ir entrando igual eu falei para o professor Marcos? Tá, então Pode. para. Então, para. Deixa eu interromper, então. Tá, isso. Tá, Então, vai lá naquele envelopinho que tem aquela flechinha para cima. tá. A tela inteira. Primeiro item. Ok? Certo. Compartilhar agora. Clicou naquela. Já clicou no compartilhar agora? Já, mas ele não aparece ali. Você clicou na tela que tem a fotinha de todo mundo? Clica Eu naquela acho que ainda está em apresentação para mim aqui, Valéria. Por isso que você não para tá mim conseguindo. também.
Você tem que encerrar essa apresentação. Aham. Encerra essa. Atrás. Tá escrito aqui espelho infinito. Não, Tá. aí parou. Agora vamos ver lá. Você vai no envelopinho para cima lá com a flechinha. Vou apresentar agora. O primeiro item, a tela inteira. Ixi, tá lento. Ué, ela saiu da reunião? Valéria, você tá aí? Para mim tá aparecendo a imagem dela. Eu tô aqui, mas Ah, é pelo tá. celular aqui. Ah, Ali no outro, tá apareceu apresentando para todos. Você saiu da reunião para a gente aqui. Não sei se você estava em 2 logins. tá vindo Mas dois. aqui continua aparecendo para mim. É que continua aparecendo do celular agora, não? No computador também? Não, vai, vamos de novo. Aquela flechinha para cima. Apresentar agora, que tem lá, né? Aí tem 3 itens. Aí vai no primeiro item, a tela inteira. Tá, ele está aberto no Adobe, ali embaixo está minimizado. Aí eu ponho a tela inteira e vou lá? Não. Tela inteira. Clica na tela inteira. Continua no Meet ainda. Tela inteira. Aí aparece uma tela com a cara de todo mundo. Aí Sim, você clica clicou nela. Seleciona ela. Tá. Isso. Agora embaixo tem que compartilhar agora. Compartilhar. Isso. Tá. Agora eu abro ela, o arquivo? Não, mas tinha que aparecer alguma coisa para a gente aqui agora. Aí, agora sim. Agora pode abrir o arquivo. Pode abrir um PDF. Aí, isso, deu certo. Misericórdia. Hoje de informática, pessoal, e apresentação. Verdade. Valéria, então é com você, se você puder começar a apresentar e ser bem sintética, que a gente já está bem adiantado na hora. Tá, ele está bem objetivo. Ok. Bom, boa tarde a todos e todas. Sou a professora Valéria, do campus Paranaguá, Instituto Federal. Obrigada, professor Jucimar. Eu estou na coordenação desse projeto de extensão, que é o Núcleo de Direitos Marielle Franco. E esse resumo nós escrevemos, a Débora, a Elisiane, a Marraciá e a Cirleide. A Marraciá, ela é estudante das Ciências Sociais, é a estudante bolsista desse projeto. A Débora, a Elisiane e a Cirleide são defensoras populares e também são acadêmicas das Ciências Sociais. Aí a gente propôs, então, o resumo para o CEMEP. Bom, quem é, né, o Núcleo de Direitos Humanos Marielle Franco? Ele não tem uma personalidade jurídica própria, ele é ainda um projeto de extensão, né, vinculado aos cursos FIC e EJA, do Instituto Federal do Paraná, e ele é relacionado à defesa dos direitos à moradia, defendendo temas como violência doméstica e de gênero. O maior foco do núcleo é a defesa das mulheres em situações de vulnerabilidade e violência doméstica, certo? Como se iniciou esse projeto, né? Com voluntários, né? Após estudantes que terminaram esse curso de defensores e defensoras populares, que é realizado no nosso campus, a coordenação desses cursos fica por conta do professor Roberto Martins. Ele, na verdade, é o idealizador do núcleo, né? Com a formatura dessa turma de 2018 foi que deu start para o início do núcleo, juntamente com a demanda da comunidade, que buscava informações sobre essas dificuldades e situações de violência, né? Então, a proposta se deu dentro do PIDH, que é um programa de direitos humanos do Instituto Federal do Paraná, junto à reitoria, e a finalidade do projeto, do núcleo, é orientar de forma permanente pessoas e coletivos em situação de violação de direitos humanos, bem como oportunizar condições para orientação jurídica à população. Esse é o nosso objetivo, então. Como que funciona, né? De forma geral, essa formação, essa informação é levada para a comunidade mediante uma demanda local, né? As comunidades, por meio dos equipamentos, né? CRAS, CREAS, CREA, ela identifica a existência do núcleo, e faz uma carta pedindo, né, a orientação e a ida do pessoal
para a realização de um mutirão, né? No ano de 2019, final de 2018, 2019, nós realizamos 7 mutirões populares, que a gente chama, né, que é o atendimento presencial, com a vinda de defensoras públicas ali de Curitiba, porque nós temos essa parceria, né, com a Defensoria Pública da União e Defensoria Pública do Estado do Paraná, certo? Então, nessa forma de mutirões de atendimento, né, feito uma divulgação, antes da pandemia isso aconteceu, né, na comunidade, o pessoal já sabia o horário que ia ser realizado e vinham para ser atendidos mesmo com dúvidas jurídicas, mas principalmente com foco aí na questão da violência doméstica. A maioria dos atendimentos foi para mulheres, né, dessas comunidades. Deixa eu voltar um pouquinho aqui agora. Atualmente, né, com a pandemia, as atividades tiveram que cessar, né, as presenciais. A própria defensoria também ficou tudo no remoto, e aí a gente ficou no online, realizando rodas de conversa, com palestras, chamando o público para seminários, minicursos, alguns também ministrados pelas defensoras, né, públicas, professores do nosso campo, de outros campos, sempre voltados para direitos humanos e das mulheres, né? Então, a gente tem feito esse trabalho aí online, oficinas, né, e demais atividades. Agora, em outubro e novembro, estamos retomando aos poucos as atividades presenciais, né? Fizemos 2 eventos com palestra e atendimento na Labra, em Paranaguá, que é uma comunidade bem carente, e no Balneário Currais, em parceria com o coletivo Roda d'Água, lá também nós tivemos um evento, né? O que acontece com esse público que é atendido, né? É como se fosse uma retomada na verdade, a mulher em situação de violência doméstica, ela não quer falar sobre isso, às vezes ela nem sabe que está sofrendo uma situação de violência, que não é só uma violência física, né? Ela se manifesta de outras formas, né? A violência. E nesse mutirão que a gente fez presencial, vamos retomar a partir do ano que vem, o pessoal faz uma mística para resgatar essa identidade pessoal, a valorização, né, dela enquanto mulher, o seu papel, a sua identidade, para ir dar a palestra, depois para o atendimento. Então, é um processo, né, que muitas vezes ali ela nem abre a boca, a mulher vai embora sem falar nada, né, essa experiência que a gente tem, mas aí no atendimento a gente faz a ficha, depois tenta retomar esse atendimento, então é uma coisa que não é de imediato o resultado, né, mesmo porque a gente primeiro vai com a informação, né, para depois orientar o que ela faz, se ela vai fazer um boletim de ocorrência, se ela vai para a delegacia. Em Paranaguá as coisas estão complicadas, porque não tem defensoria pública, foi fechada a defensoria pública, né? Então, essa parceria é muito importante para a comunidade em geral, né? Também para todos os municípios do litoral. Agora, o núcleo ele já tem redes sociais no Facebook, Instagram, tem e-mail próprio, e temos agora um celular, que a gente, as mulheres, né, as defensoras, ficam cada 15 dias com esse celular para atender e conversar com as mulheres em situação de vulnerabilidade. Estamos distribuindo, enviando flyer, né, a gente posta, a gente manda nos grupos, e aos pouquinhos as mulheres têm se chegado para conversar sobre, né, e são orientadas por essas defensoras. Hoje nós estamos com 8 mulheres que são defensoras voluntárias, né, que fizeram esse curso com o professor Roberto, com parceria com a Defensoria Pública, curso de defensoras e defensores populares. Na turma nova agora tem um pessoal que já quer fazer parte, né, do núcleo. E aí a gente vai, um trabalho de formiguinha, né, que algumas fotos, desde o primeiro mutirão que foi feito, né, em novembro de 2018, na Vila Garcia, depois na Vila Santa Maria. Coloquei uma foto de cada para ter uma ideia, né? Depois na Vila Garcia, novamente no CRAS. No Céu das Artes, Jardim Iguaçu. Geralmente na parte da tarde, né? Faz abertura com a palestra. Na Ilha dos Valadares, foi nosso 6º mutirão. Com as palestras. Muitas vezes na palestra alguém faz uma pergunta, você já vê que ali tem alguma situação de violência, né? A gente também busca promover os minicursos com autoridades locais atinentes ao tema. Essa foi com a Patrulha Maria da Penha, para a formação das defensoras. A advogada, a doutora Leilane, com direitos do autista.
E aí alguns cartazes que foram feitos para divulgar os mutirões. No início também tinha o carro do som, né, além da divulgação online. E esse aqui é o último evento que a gente fez lá. Essa foto é a última que a gente tem agora com a retomada das atividades presenciais, né? A ideia futura, em parceria com as defensoras, é construir um observatório de direitos humanos com foco na situação da violência doméstica e de gênero para Paranaguá e comunidades do litoral. A Cirleide está aí, né? A Marraciá, Elisiane, a Glair também é uma defensora. Vocês querem falar alguma coisa, meninas? Temos ainda uns minutinhos, né? Quantos? Acho que dá, né? Fique à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Não vou poder abrir a câmera porque estou no trabalho. Eu só queria assim, agradecer por participar desse grupo, Marielle Franco, que é um grupo assim que ajuda muitas mulheres. Muitos homens também procuram a gente por questões de terras, de Direito outras à moradia, dependências, né? direito à moradia e outras coisitas mais sobre trabalho. A única coisa que a gente não tem é para onde enviar esse pessoal. Isso é nossa luta diária, né? Temos, assim, advogados voluntários que auxiliam a defensoria, mas não tem, assim, um meio aqui para a gente enviar ali para ter uma solução adequada para quem procura a gente. E, no mais, a luta é ótima, eu adoro fazer o que eu faço. E só tenho a parabenizar esse grupo que foi criado pelo Roberto Martins, agora a dona Valéria, sabe, que é uma guerreira, está sempre na luta, sempre pronta a ajudar. E é isso, obrigado. E quem precisar é só conectar a gente, que a gente tá na luta. Deixar a tela ali dos contatos. Acho que é isso. Mais alguma defensora quer falar alguma coisa? Ou Amarrar também, que é a nossa estudante bolsista desse ano. Se não, acho que é isso. Obrigada a todos pelo tempo. Obrigada, Valéria, pela excelente apresentação. Passo agora para a Aline e a Jussara, se quiserem fazer perguntas referente ao trabalho. Bem, Aline, vamos manter a sequência da tarde. Não é nenhuma pergunta, na verdade, né? É só trazer como é bom ver que, mesmo, né, com todos os percalços do caminho, o núcleo está se estabelecendo, está se consolidando, está encontrando seu lugar, seu próprio, né? Então, acho que isso é muito importante. E ressaltar que a gente teve alguns nuances de parceria com a dança cigana lá no início, né? E que a volta agora, né? Eu, inclusive, durante essa minha licença de capacitação que termina semana que vem, assim, eu fui fazer um curso de formação em dança circular também, né? Porque é um das terapias ou das linhas que têm sido utilizadas também, né? Como estratégias para tornar, né, o espaço acolhedor e propício para que essas mulheres consigam chegar até o espaço, né? Então, é por isso que eu falo que eu amo tanto o lazer, o lúdico, né, a dança, o movimento, né, porque num corpo que está tão sensibilizado, que está tão maltratado, é a partir, às vezes, desses carinhos, desse entrar num ritmo diferente, que elas se tornam, né, é o início abertas de um empoderamento, né? A gente pode dizer, né? Essa questão o empoderamento de ver a si mesma, né? É verdade. Então, assim, eu fico muito feliz, né? Dizer que ano que vem vamos voltar, né? Se Deus quiser, presencialmente, de perto, porque eu acho que é uma resistência muito grande ter que fazer isso de longe. Sim. Né? Ter que acolher, ter que acalmar de longe sem o abraço e tal. Então, elas têm receio também, né? Do celular, muitas vezes. Porque é gravado. O agressor pega o celular, bem complicado. Então, assim, né? Dizer que eu vou estar à disposição, né? Justamente para fortalecer esses espaços, então, bom, de acolhimento, né? Para que a gente consiga fortalecer esse núcleo que está trazendo tanta coisa boa, né? Para a vida de tantas mulheres e homens também, né? Do nosso litoral. Então, só parabenizar-nos. Obrigada, Pro. Professora Valéria,
Eu quero fazer, se a professora Aline me permite, eu quero fazer minhas as palavras da professora Aline. Eu estou encantada, assim, com esse projeto, é lindo de ver, é lindo de viver, né? Então, parabéns pela iniciativa, né, do professor Roberto, parabéns como que eu vou te dizer, me fugiu o termo agora, como você abraçou, né, esse projeto, é lindo de ver, e aí, de novo, né, fazendo minhas as palavras da professora Aline, ano que vem eu estou voltando, devo voltar, né, da minha licença, então também já me coloco desde já à disposição para poder compartilhar e colaborar de alguma forma com esse projeto, porque ele não só tem uma importante função social, mas ele também responde a uma demanda mais do que antiga, né? Uma demanda muito grande local aqui, né? Então, não tenho nenhuma pergunta, o meu foco é só parabenizar mesmo, tá? Só entre aspas, né? É parabenizar com muito entusiasmo, na verdade. Parabéns, e pela apresentação também. Obrigada, profs. Eu conto com vocês, hein, ano que vem. Parabenizar as defensoras, né, que é um trabalho voluntário e elas amam fazer isso. Vocês precisam ver os depoimentos. Nossa, eu choro. Mas olha, vamos sim. Voltando já para o ano que vem, vamos fazer essas parcerias aí. Com certeza vai voltar com todos os mutirões e a gente vai em busca, né, dessa parceria da escola, né, com a comunidade. Não tem outro jeito de fazer isso, senão a gente fica fechado ali, né? E eu acho que é um papel muito importante esse nosso, né? Esse estreitamento é bem importante mesmo. Começando ali nos cursos FIC, todos que tem no eixo, né? No EJA, a agroecologia, o artesanato agora, nós tivemos o de agente de regularização fundiária, que foi justamente essa questão do direito à moradia, que os estudantes participaram lá do plano diretor no passado, junto nas audiências públicas com a prefeitura, foi muito produtivo, assim, o curso. E o curso de defensores populares que, né, não tem o que dizer aí, está formando cidadãos e em busca de dar informação mesmo, porque as pessoas não conhecem os seus direitos. Acho que esse é o mais importante, né? As pessoas saberem dos seus direitos. É o nosso papel, eu acredito que é uma forma de realizar o nosso papel. Verdade. Agradeço a vocês aí pela oportunidade. Parabéns pela apresentação, Valéria. Queria aproveitar, se mais alguém, né, presente quer fazer alguma pergunta, eu vi que alguma pessoa levantou a mão, mas já abaixou, inclusive, se alguém quiser fazer alguma pergunta referente a esse trabalho, pode ficar à vontade. Se não, eu parabenizo em nome da instituição pelas apresentações que aqui ocorreram, né? Obrigada, professora Valéria, que apresentou agora por último, e encerro a sessão, gente, de hoje. Obrigada. Muito obrigada. Espero que todos tenham assinado. Espero que todos tenham assinado a lista de presença, se não ainda dá tempo, está ali no chatzinho. E continuamos com a programação do CEMEP, gente. É isso. Obrigada e parabéns a todos. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Beijão. Bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Beijo.